Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like. Estamos falando da atuação do Brasil, agora falando individualmente do Lucas Paquetá. Vou devolver a palavra para o Flávio, que estava falando aqui sobre o trabalho agora do Ramon Menezes, e vai chegar um novo técnico, a gente espera até o meio do ano. E o Flávio estava comentando aqui que não dá para descartar o trabalho, não dá para jogar fora todo o trabalho dos últimos anos. Não é isso, Flávio? É isso. Agora, Pedro, o estilo pode mudar, pode não mudar, não sei. Agora, trazer o Ancelotti não significa mudar estilo, hein? Ele lembra muito o jeito de jogar do Tite. Aliás, o Tite se baseia muito nas ideias do Ancelotti. Ele gosta muito do Ancelotti. Cada vez que ele veio aqui com a gente, aqui na Jovem Pan, conversando, várias vezes, aliás. E ele sempre falou que entre o estilo do Guardiola e do Ancelotti, ele gostava mais do Ancelotti. O jeito de trabalhar, o jeito de trabalhar grupo e tal. Ele gostava muito desse estilo. Então, não consigo imaginar uma mudança radical para aqueles que defendem e respeitam quem defende com o Ancelotti. Ele não vai fazer isso. O trabalho dele vai ser um outro jogador, uma outra mexida, mas a ideia básica do jogo não foge muito daquilo que o Tite se chegar o Ancelotti, né, que é o nome que, para mim, está claro que é o favorito da CBF, é bom as pessoas dosarem as expectativas, o que esperar do treinador que está chegando. Você tem que, se vem o Guardiola, por exemplo, você pode tentar esperar algo diferente, algo rápido. Uma proposta diferente. O Ancelotti, ele é um excelente treinador, eu apoio totalmente a contratação dele, seria uma bela contratação, mas os times do Ancelotti não são times de um espetáculo, não são no Milan. Esse Real Madrid atual não é, dificilmente você vai lembrar um jogo do Real Madrid que assim, o Real Madrid amassou o adversário, não. Vamos voltar. Estamos voltando na rádio, é isso mesmo. Estamos de volta agora na Rádio Jovem Pan, falando da seleção brasileira. Estilo de jogo, novo técnico, Ancelotti. Com a palavra, o Bruno Prado. Vai lá. Eu dizia que se o Ancelotti chegar, claro que vai ter uma ótima repercussão pelo nome, pelo grande treinador que é, e é um grande treinador, um cara que foi campeão nacional das 5 principais ligas da Europa, ganhou a Champions League algumas vezes. É óbvio que é um ótimo treinador e eu gosto muito e acho excelente a contratação se ela acontecer. Mas assim, tem que dosar a expectativa. Porque muitas vezes as pessoas esperam da seleção, e principalmente se vier um cara com o nome que tem o Carlo Ancelotti, vão esperar assim, um super espetáculo. E não é nem a característica dele. Assim, os times do Ancelotti não são times que você lembra assim, nossa, nesse jogo o time dele jogou demais, amassou o adversário. São raríssimos. Eu citava, até se viesse o Guardiola, por exemplo, você vai lembrar, nossa, você lembra do Barcelona, você lembra de vários jogos do City, do Bayern, é outro estilo. Aí eu não estou nem dizendo quem é melhor, quem é pior. É outro estilo. Então, se vier o Ancelotti, não é um cara, pelo que ele fez na carreira até agora, em termos de estilo de jogo, não é aquele cara que você vai esperar assim, um baita espetáculo, que a seleção vai amassar todo mundo. Eu acho que nós não temos nem seleção para dar espetáculo. Quem muda rápido e de forma radical é o Fernando Diniz, mas eu detestaria que o Fernando Diniz fosse o técnico da seleção brasileira. Mas isso que o Nilson falou é real. Ele muda radical. O jeito dele de trabalhar, e aí eu não sei se eu acho que seria péssimo para ele e para a seleção. Por várias razões. Pela contestação, pela falta de títulos, por ser jovem. Acho que ele tem que trabalhar mais em clube. Mas se ele viesse, o trabalho dele é muito rápido. Ele muda muito rápido o jeito de jogar no time. Mas o que o Nilson falou, ele tem razão, Flávio. Eu falei do Diniz, mas o Diniz é um cara que precisa de tempo. Porque ele é um cara que cria jogadas. O Guardiola, a mesma coisa, ele vai precisar de tempo. Mas o estilo ele muda rápido. O jeito de jogar, a maneira de jogar, ele passa muito rápido pro jogador. Mas eu não sei se seria. Eu não gostaria. Eu gosto muito do Diniz, talvez até por isso. Nós estamos falando só de técnico, gente. Nós temos que falar dessa jogada ousada aí, gente. Essa jogada ousada, você cria uma expectativa em cima deles que eles não estão correspondendo. Isso é um fato. Não adianta você criar uma expectativa gigante em cima do Rodrigo. O Rodrigo não jogou bulhufas ainda com a camisa da seleção brasileira. O Vinícius Júnior, que a gente já viu em partidas incríveis lá no Real Madrid, mas não é sombra do jogador do Real Madrid. Não pode ser, porque lá ele treina sempre, é outro grupo, é treinamento constante, dia a dia, tudo isso eu entendo. Mas a gente tem que esperar um pouco mais dele, sabe? Então, eu acho que um treinador agora tem que ser um baita de um treinador. E olha, vocês acham que essa derrota de hoje não significa nada? Para mim significa. Sabe o que vai acontecer? Vão apressar a definição do técnico da seleção brasileira. Pode acreditar nisso. Pode acreditar.
vai ter uma pressão para que a CBF defina rápido o treinador oficial da seleção brasileira para as eliminatórias. Mas porque parece que bom. Porque não seria bom. Porque o Ancelotti, no caso, falou que só viria caso. Primeiro que. Terminando a temporada. Primeiro que se o Real Madrid conquistar a Liga dos Campeões, me parece que a vontade de seguirem com ele lá é enorme. Ô, Fausto, eu acho que se vier o Ancelotti mesmo, que eu acho que vem, a coisa já está acertada. Ah, tudo bem. Eu acho que a coisa já está acertada e não está divulgada. Entendeu? Eles estão com tempo para divulgar. Só que a divulgação vai ter que acontecer. Eu tenho uma sensação que a coisa entre a CBF e o Ancelotti já está acertada. E aí eles precisam divulgar. Essa coisa da divulgação que eles estão postergando para fazer a divulgação do técnico, vai ter pressão para que seja feita a divulgação com mais pressa do técnico da seleção brasileira. Para pelo menos dar um pouquinho mais de tranquilidade para todo mundo. Para o jogador se coçar, já saber quem vem. Sabe? Eu acho importante isso. Eu acho importante que a seleção defina. Quando começa a eliminatória? Setembro. Ah, tem ainda esses meses aí? Tem. Tem até o final da Liga dos Campeões. E vai ter o quê? Vai ter alguns amistosos? Vai ter uma data FIFA em junho, mas a eliminatória sul-americana está marcada para começar em setembro. Então tem alguns meses ainda, né? Tem alguns meses ainda. Então, se terminar a temporada europeia, o Ancelotti termina em maio, ele chegaria, assumiria em junho, pode até dirigir nessa data FIFA de junho. Mas jogo valendo ponto só em setembro. Então, eu acho isso. Eu acho que vai ter uma pressão para divulgar logo o treinador da seleção, para que crie-se pelo menos uma expectativa diferente. Para que se crie uma expectativa diferente. A gente sabe, o Ramon, com todo o respeito que eu tenho pelo Ramon, mas não tem condição nenhuma de ser treinador de uma seleção brasileira. Mesmo eu digo em relação ao Diniz. O Diniz ainda não tem condição, não tem know-how nenhum para dirigir uma seleção brasileira. Seleção brasileira precisava ter, eu acho que é um cara assim, mais rodado que precisa, porque tem que ser feito um novo trabalho, tem que se reconstruir algo para a seleção brasileira. Porque senão nós vamos tomar outra cacetada, sem dúvida, na próxima Copa. Mas não tem, porque esse grupo não tem cara de vencedor. Esse grupo que a gente está vendo jogar da seleção brasileira não tem cara de vencedor. Não estou falando de hoje, não. O que eu vi nas duas últimas Copas também. Não tem jeitão de vencedor. Não tem cara de vencedor. Então precisa chegar alguém ali que mostre o futebol brasileiro de novo com uma expectativa de vencer. Vencer é mais difícil. Você ganhar uma Copa é muito mais fácil você perder uma Copa. Vencer é muito difícil, mas pelo menos criar-se uma expectativa de ter um grupo com alguma perspectiva. Hoje, antes do jogo, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, deu uma entrevista e falou que a CBF espera anunciar esse treinador até junho e não descartou a possibilidade de contratar um técnico brasileiro. Ele falou que a CBF não está priorizando a contratação de um técnico estrangeiro, como está pintando por aí, muita gente falando do Ancelotti. Então ele abriu até mesmo uma possibilidade de um brasileiro assumir a seleção brasileira. Eu adoraria até que fosse junho. Abel. Adoraria. Eu, Dorival Júnior. Eu adoraria que fosse Abel Ferreira. Dorival eu acho que é um cara vencedor, um cara respeitado, um bom condutor de grupo. Eu acho que antes de qualquer coisa o Brasil tem que ganhar moral de novo, sabe? Aquela coisa de tá perdendo muito, tá tomando muita porrada, perde o Marrocos. E o Dorival, ele faz isso com uma maestria. Lembra como estava o Flamengo do Paulo Souza, né? Tava em estado de sítio lá, parecia que ia explodir tudo. E ele chegou lá, alinhou tudo. Nem teve, não foi tão brilhante taticamente, porque não deu em tempo. Mas o que ele fez ali, chegou rapidamente, já acertou tudo, tirou o máximo do que dá para tirar daquele grupo. Acho que o Dorival seria. Se fosse eu chamaria o Dorival. Eu colocaria o Abel. O Abel como técnico da seleção. Acho que esse, até por mérito de tudo que ele vem conquistando aqui no futebol brasileiro, eu chamaria o Abel para ser técnico da seleção brasileira. Eu não acho que o Ancelotti seja o melhor nome. Não é o meu nome, não. É o nome que eu acho que está mais próximo para se acertar. Mas não é o meu nome, não. O meu nome seria o Abel Ferreira, que eu gosto de como o Abel trabalha grupo. Os jogadores adoram o Abel. Você que cobre o Palmeiras, você sabe disso. Até os que não jogam, até os jogadores que não jogam, elogiam demais o Abel Ferreira. Pela maneira que ele trata o grupo. Então, o Abel é um cara... E outra coisa, ele tem ódio de perder. Eu nunca vi um cara que tenha... E o Brasil precisa de um cara assim, que não aceite derrota. Outro dia eu vi ele brincando com o filho de um atleta do Palmeiras. Dudu.
do Dudu, Os é isso? Duduzinhos. Eu sei lá. Filhos do Dudu. Ele tava querendo ganhar do moleque de todo jeito no golzinho pequeno ali e ganhou. Ele não aceita derrota. Ele fala que ele joga com as filhas dele ali. Não aceita perder. Sei lá, baralho, alguma coisa. Isso. Ele não aceita perder. Eu acho que a seleção brasileira precisa resgatar esse espírito. Ter vergonha de perder. Nosso time não tá. A nossa seleção tá igual São Paulo. Não tem vergonha mais de perder. O São Paulo é o grande exemplo de grande clube, ainda o único tricampeão mundial interclubes no Brasil é o São Paulo. É o exemplo do grande clube que perdeu a vergonha de perder. E a seleção brasileira também está assim. Não tem mais vergonha de perder. Nós estamos aqui no Canelada, falando sobre a seleção brasileira. Deixe o seu like. Fausto Favara, pode vir Ancelotti, pode chegar Abel Ferreira, Dorival, pode vir qualquer nome. Mas eu acho que vai ter trabalho do mesmo jeito. O que você pensa, Fausto? Eu também acho. Com esse time, com esse grupo. Vai ter trabalho do mesmo jeito. Eu não acho que esse grupo seja um grupo ruim, não. Só que são jogadores, como todos aqui colocamos, jogadores de nível 7, 7,5, 8, um destoando indo para 9, 9,5, que é o Vinícius Júnior, né? Assim como a maioria das seleções, né? Mas é um resgate, isso é uma realidade. O maior problema do treinador que vai chegar à seleção brasileira é resgatar. Tudo que a seleção brasileira deixou para trás. E você resgatar um gigante é muito mais difícil do que você erguer um pequeno. É muito mais complicado você reerguer um gigante do que tentar fazer algo com um pequeno. O maior exemplo disso é o Marrocos. Do que eu tô tentando fazer como exemplo, o Marrocos veio fazendo um trabalho com jogadores que estão atuando também no futebol europeu, não são protagonistas, mas não tem uma história nas costas. A seleção brasileira tem uma história, a seleção brasileira tem 5 estrelas, a seleção brasileira teve o maior de todos os tempos vestindo a 10, a seleção brasileira teve Ronaldo, a seleção brasileira teve Roberto Carlos, teve Cafu, teve Rivaldo, teve tantos Zico, teve tantos jogadores, então é muito mais difícil você resgatar. O Brasil está na lama, a verdade é que o Brasil está no buraco, então para você puxar o Brasil de volta é muito mais delicado, né? Então o trabalho vai ser árduo, o trabalho não vai ser fácil, independente de quem chegue para comandar a seleção brasileira, colocar isso na cabeça dessa geração, mostrar o que essa seleção representa para o povo brasileiro. Acho que deve existir, tem que existir um trabalho da CBF melhor também em ligar essa seleção com o povo brasileiro, porque não existe, né? Hoje eu coloquei uma matéria no Camisa 10 que o Chacon fez nas ruas, os caras não sabiam que ia ter Brasil, né? Você não sabe que vai ter Brasil hoje. Então, aliás, fizeram uma pesquisa, o Chacon fez uma matéria muito legal, fazendo uma pesquisa dos jogadores se seriam reconhecidos na Avenida Paulista. Mais da metade do time não seria reconhecida na Avenida Paulista. Então, ó a seriedade da situação da nossa seleção. Então, o resgate vai ter que acontecer. E eles vão ter que se virar para isso acontecer.